Bom, continuando, agora a parte 2 do método, compartilhando aqui com vocês. Bom, com relação à conduta em entrevista, é muito importante que durante a entrevista vocês estabeleçam uma relação amistosa. O que que é isso? Você não pode demonstrar desinteresse, insegurança ou que você é fãzona daquela pessoa, né? Porque aí a pessoa vai se sentir incomodada. Então, assim, é importante que a relação ela vá acontecendo naturalmente. Não pode parecer que você está fazendo uma inquisição com a pessoa, aquela coisa que a pessoa fica meio, né? Ou então aquela coisa muito formal, né? Que você pega o texto e vai lá. O que você acha do da liderança, sabe aquela coisa meio formal e esquisita? Então tem que ser realmente como se fosse um bate-papo. E é muito importante que a pergunta ela tenha passado por um preteste justamente para você testar se a sua pergunta não está prolixa, né? Ela tem que ser objetiva mesmo. Aquela pergunta muito longa, cansativa, que tem muitas respostas, isso a gente tem que eliminar, tá? Então, essa questão do preteste realmente é bem importante. Outra coisa, durante a entrevista, é legal que você encoraje o entrevistado, porque às vezes ele fica inseguro, ele acha que ele está falando demais, ou que está falando de menos, ele não sabe se ele está respondendo muito bem aquilo que você está perguntando. Então, você tem que, com a sua expressão facial, corporal, você ir incentivando que ele responda, mas não de forma que você tire a atenção da pessoa, né? E aí, enquanto ele está respondendo, você pode anotar. Mas, na verdade, o que a gente faz mesmo é gravar. Só que a gravação, que é uma conduta habitual, no caso de entrevistas, ela às vezes constrange o entrevistado. E você só pode gravar depois que você pedir autorização. Gente, isso para tudo. A gente não pode gravar sem autorização. E isso tem que estar descrito no seu método, voltando lá para o método, tem que estar descrito que você vai gravar. No termo de consentimento livre esclarecido, tem que estar descrito que você vai gravar e pedindo autorização para a gravação. E ainda assim você fala para a pessoa. Quando você tem todo o seu repertório, né, de entrevista gravado, o que você vai fazer com aquilo? Você vai ouvir a gravação e transcrever nu e cruamente como aquilo está sendo falado. Você vai até, quando a pessoa falar assim, puxa, você vai escrever, puxa, sim, todos os detalhes que foram falados têm que ser transcritos exatamente como foram falados aí durante a entrevista. E depois você vai trabalhar com uma transcriação, que significa uma interpretação daquilo que foi falado, mas você não pode mudar o texto. Você transcria de maneira que você englobe as ideias principais sem tirar a essência daquele texto. Sempre, gente, sempre a gente usa juízes para isso, porque o juiz ele vai verificar se você não mudou o sentido daquilo que foi dito. É difícil, não é muito fácil, não. Isso geralmente é para quando a gente faz pesquisas, estudos orais, né, de, por exemplo, história oral, entrevistas que a gente vai trabalhar com conteúdo oral falado. Aqui, é sempre importante com relação à observação e método, agora um outro método de pesquisa, né, observação, é que você faça um planejamento do que você vai observar. E antes de você iniciar a observação, você precisa fazer como se fosse um laboratório daquele local para ver as variáveis que incidem naquela sua observação, que é para você pensar que existirão fenômenos que vão intervir na sua observação e que você precisa registrá-los também. Então é importante observar antes da observação, na verdade, fazer um laboratório para ver o que acontece lá naquele cenário que você vai observar. E outra questão importante é você ter um mapa de registro desses fenômenos, você ter uma descrição daquilo que tem que ser observado e local para fazer as anotações. Geralmente a gente estipula categorias a partir do objetivo que a gente tem com relação à nossa pesquisa. Tem muita coisa que a gente não. Porque o fenômeno que você está observando é um fenômeno, né? Então pode acontecer coisas que você não estava esperando, e isso tem que estar previsto no seu planejamento.
né, que possam acontecer coisas diferentes daquilo que você estava na expectativa de que acontecesse, que você tem que colocar isso na sua no seu registro. Outra coisa importante é que na observação muitas vezes a gente usa registro fotográfico ou vídeo, então isso se chama iconografia, né, fotografia, filme, vídeo, e você tem que estar preparado para fazer bons vídeos, boas fotografias, não pode fazer de forma amadora, porque é uma pesquisa, né? E as pessoas também têm que ter autorizado esses vídeos, essas fotos, tem que ser autorização por escrita. Então, eu vou filmar uma comunidade, eu vou filmar crianças, tem que pedir autorização para os pais. Gente, não pode colocar nada que não tenha autorização. Tá? Isso não é eticamente correto e inviabiliza a sua pesquisa. Depois você vai fazer um relatório sobre aquilo que você observou e aquele relatório vai ser, então, o seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento do seu conteúdo de pesquisa. Quando a gente trabalha com pesquisas do tipo revisão, a gente usa fazer fichamentos. Quando eu expliquei para vocês na aula de busca de literatura, eu falei que eu abordaria isso mais para frente e eu vou fazer isso agora. Tá? Então, o que é um fichamento? Um fichamento é mais ou menos um resumo daquele texto que você encontrou na internet, na sua pesquisa em bases de dados e que você vai usar para o seu trabalho. A gente pode fazer isso em fichas de cartolina, em papel comum, mas, né, atualmente a gente faz em Excel. E é importante fazer, porque senão você se perde naquele monte de conteúdo que você tem, que você pesquisou e que você tem. Sei lá, você tem, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu tinha 113 artigos. Se eu não fichasse cada um deles, como é que eu ia conseguir extrair coisas importantes e que interessavam para o meu objeto de estudo, se eu não fizesse um fichamento? Então, é muito importante fazer fichamentos. E a gente tem três tipos de fichamento: fichamento bibliográfico, fichamento de resumo, de conteúdo e fichamento de citações. Eu vou explicar para vocês. O fichamento bibliográfico é quando você trabalha com esses indicadores aqui: ó, título do trabalho, seção primária, secundária, numeração e comentários. Então, ele tem esse roteiro. Aí depende também do seu objeto de estudo, e aí você vai ver qual que cabe mais para você. A ficha de resumo conteúdo, que foi a que eu usei no meu mestrado, é aquela que você coloca, óbvio, o referencial, que tem o autor, o título, de onde você tirou aquela pesquisa, e aí você faz um resumo com as suas próprias palavras, não é o resumo do texto, tá? É o resumo, o teu resumo do texto inteiro. E aí você vai colocar seu ponto de vista, e às vezes a gente até coloca no local lá a observação. Isso é para categoria tal, quando a gente define categorias de pesquisa, né? Então a gente vai colocar onde que vai caber aquele comentário lá no seu trabalho. E a ficha de citação é a reprodução fiel de frases que você pretende utilizar na citação do seu trabalho. Porque tem trabalhos e tem pesquisadores que gostam de citar o texto exatamente como o autor falou. Então, para esses casos, o que cabe bastante é a ficha de citação. Bom, eu preparei para vocês uma gincana que a gente pode conversar sobre ela, e eu quero saber se vocês acertaram ou não, e aí eu passo o resultado depois, né? A, a partir do momento que vocês vão vendo aí as respostas e fazendo. Então, deixa eu explicar como é que eu quero que vocês trabalhem. Então, a ideia é que vocês classifiquem as imagens que eu vou mostrar a seguir, dizendo se aquilo é um formulário, se é um fichamento tipo tal, se é um questionário, se é entrevista, se é observação. Vocês vão olhar, eu vou dar, na verdade, vou pedir que vocês marquem 1 minuto aí no cronômetro de vocês. Dentro desse 1 minuto, você tem que responder e colocar uma dessas respostas aqui. Se é formulário, se é fichamento, tá? Então, eu quero ver se vocês entenderam, a partir da explicação que eu dei, o que é um ou outro, certo? Então, vamos começar? Eu vou passar direto, mas vocês lembrem que vocês têm que parar o áudio e esperar 1 minuto, dar a resposta, e depois vocês vão partir para a figura seguinte, tá? Nós vamos trabalhar com 5 imagens, e vocês vão ter que nomear cada uma das 5 imagens. Então, primeira imagem, aí vocês estão vendo aqui um instrumento de pesquisa, e eu quero que vocês me digam que instrumento é esse? É um formulário? É uma entrevista? É um roteiro de observação? É um fichamento? O que vocês acham?
Segundo, esse aqui, ó, esse instrumento, né, que tem aqui esse texto inicial, depois aqui da onde que foi retirado, e aqui tem algumas, né, citações. Que tipo de instrumento é esse? Nomeie. Lembre-se de ficar 1 minuto antes de passar para o próximo. Esse instrumento, né, que tem esses questionários, respostas fechadas e abertas, esse questionamento, né? O que será que é isso? Esse aqui, ó, né, como vocês nomeariam esse roteirinho aqui, ó, de perguntas? E esse aqui, o que parece ser para vocês? Bom, nós vamos trabalhar aí com essas cinco formulários não, instrumentos, e vocês vão nomear esses 5 instrumentos. Aí no nosso chat a gente vai conversar sobre cada um deles e eu vou passar o gabarito para vocês, certo? Na verdade, gente, eu penso, essa gravação ela é meio que gravação ao vivo, tá? Eu erro e aí continuo errado mesmo, viu? Eu vou deixar o gabarito, né? E aí depois vocês me contem se vocês acertaram ou não. Mas só vejam o gabarito depois de terminar de responder, ok? Acho que vai ficar legal assim. Então tá bom. Eu vou gravar mais um textinho, mais uma videoaula para vocês para anexar sobre citação. Eu já explico por quê. Então, até já, pessoal. A gente se encontra no chat.